toda organização, ela tem ali 3 divisores que tem que estar muito bem definido dentro dessas organizações. E quais são eles? Fala um pouco. Tem 3 níveis. São o nível estratégico, tático e operacional. A maioria dos empresários, ele está envolvido no nível operacional, certo? E o nível operacional é aquele que vai fazer a operação. Já o nível estratégico, que é o que está lá na ponta, é o que vai definir o caminho da empresa. Qual que é o objetivo? Quantos % nós vamos crescer esse ano? Qual que é a minha missão? Qual que é a minha visão? Qual que é o sentido dessa empresa existir e para onde que eu quero ir? Estamos começando mais um Metamorfose. Eu sou o Marcelo, o apresentador que acredita que o ser humano está em plena transformação, nascendo de um novo casulo a cada dia. E hoje é o nosso 41º episódio e é com muita alegria que a gente inicia a nossa segunda temporada, né? A segunda não, desculpa, a terceira temporada. A gente já fez a primeira temporada, a segunda temporada e agora a gente está iniciando a nossa terceira temporada. Lembrando, pessoal, que a nossa primeira temporada está virando um livro, já terminou já está prontinho para sair. Cada capítulo para escrever tudo aquilo que eu aprendi com cada convidado. Ficou muito legal. Logo, logo eu vou estar mostrando para vocês aqui. Agradecer ao pessoal que é inscrito no canal, que a gente passou de 2.000 inscritos no YouTube, gente. Isso aí é um feito. Quero agradecer a todos vocês que é inscrito no nosso canal. E quem não é inscrito, que se inscreva, faz o favor de dar uma força para a gente poder continuar crescendo aí, tá bom? O nosso convidado de hoje, ele é formado em administração de empresa, tem pós-graduação em gestão financeira empresarial, tem formação técnica na área de tecnologia da informática e também é especialista na área de BI. Ele é empresário, dono do escritório de consultoria, o Consis. Eu estou aqui hoje com ele, Elton Gonçalves de Oliveira. Elton, muito obrigado pela sua presença e seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Eu que agradeço o convite e estamos aí para falar um pouquinho sobre as organizações empresariais e um pouquinho também sobre a carreira, a vida da gente aí. Estamos à disposição e agradecer o convite. Legal, Elton. Elton, você conhece a Vivimar Alimentos, né? Conheço. Inclusive, a gente já foi cliente seu também, né? Então, a Vivimar é o patrocinador desse programa e é com muito carinho que a gente presenteia os nossos convidados. Essa aqui é... Vamos ver o que os meninos pôs dessa vez. A sobrecoxa temperada, prontinho para assar, viu, Elton? E a linguicinha toscana gourmet, pra você poder assar aí e conhecer cada vez mais a Vivimar, né? Apesar de você já conhecer, né? Já conheço, já sou cliente e também sou fornecedor de serviço. Isso. Eu vou guardar aqui pra você, mas vou te devolver, tá? Beleza. Gelado. Geladinho. Ô, Elton, eu tava vendo aqui, você é especialista na área de BI. O que é a BI? Bom, a BI é um conceito, tá? É um conceito da inteligência do negócio. BI, né, se a gente for traduzir ao pé da letra aí, que é uma palavra inglesa aí, é Business Intelligence. Business Intelligence. Então é a inteligência do negócio. E hoje a inteligência do negócio não está em comprar e vender, nem em receber, nem em pagar. Hoje a inteligência do negócio está justamente na análise da informação. E esse conceito ajuda a gente a analisar as informações para tomada de decisão. Então, hoje o BI ele é um conceito e tem ferramentas que extrai esse conceito, extrai as informações para fazer as análises e para, consequentemente, entender o que acontece nas organizações. E você é consultor, né, Elton? Igual a gente estava falando aqui, você é consultor de empresa, tem a sua empresa presta consultoria para as empresas, né? Isso. E dentro da sua consultoria, você usa esse ramo aqui? Uso todo momento a gente usa, né? Porque a nossa gestão, a nossa consultoria, ela trabalha justamente em envolver o empresário para uma gestão voltada para resultados. E aí a gente aplica o conceito de BI, a gente trabalha com indicadores de desempenho, a gente entra dentro de uma organização, a primeira coisa que a gente faz é analisar se a organização está dando lucro ou não. E a BI ela pode ser aplicada em qualquer área, em qualquer empresa, assim, tamanho? Em qualquer coisa. Em qualquer coisa, desde que você queira medir. Desde que você queira aprimorar aquilo ali.
Porque o BI ele te ajuda você a atingir um objetivo. Ele é um conceito que, através de medições, de monitoramento, você vê se aquilo que você estabeleceu como objetivo está sendo cumprido ou não. E hoje as empresas, a gente estava falando em off lá, você estava comentando, não é a grande que come a pequena, é a mais veloz, é o mais o quê? Isso. Hoje as organizações grandes, né, elas estão sofrendo porque hoje não é o grande que come o pequeno, é justamente o ágil que pega o lento. Porque quanto maior a organização, às vezes mais engessada ela é na sua estrutura. E hoje o engessamento faz com que você não tenha tomada de decisão rápida, que você não seja ágil para qualquer tipo de coisa. Já as organizações pequenas, desde que elas estejam estruturadas, ela vai passar a organização grande, que é engessada. Porque ela tem mais agilidade. Ela tem mais agilidade no menos processo. Burocracia. Muito menos burocracia. A análise da informação para ela, às vezes, é mais clara que numa organização grande. Certo? Por isso que essas ferramentas da inteligência do negócio hoje são disputadas. Justamente, também uma disputa muito grande com pessoas que conseguem entendê-las para justamente conseguir mostrar para o empresário a informação rápida, correta e também a tendência, né, para a tomada de decisão ser mais certeira. E, em geral, os empresários são abertos a ver números? Como que é que você sente isso dentro do seu negócio? Olha, hoje são mais. São bem mais. Mas você já pegou época mais diferente de hoje, não? No seu período já faz anos que você está no negócio, né? Não é que a época, não é que eu peguei época diferente. É porque há 15 anos atrás, 20 anos atrás, a palavra consultor, ela era igual a terrorismo. Chegava um consultor na empresa, o que os funcionários achavam? Já estava tudo fodido, mais ou menos isso, chegava lá e falava assim, não, vai tirar eu aqui do meu estado de conforto, vai mudar tudo, vai fazer eu trabalhar 3 dias por dia, né, 36 horas aqui por dia, coisas que eu sempre fiz vai ser mudada, vai mandar uma porrada de gente embora, né? Então a palavra consultor era igual ao terrorismo mesmo, certo? Então ao longo do tempo eles viram que o consultor ele é um facilitador, claro que é, para entendimento do teu negócio. E teve, eu acredito que teve, né, consultores aí que chegava nas organizações e queria a ferro e fogo mudar a cultura das pessoas. E a gente não consegue isso. Primeiro você tem que entender um pouco a cultura ali, fazer uma leitura do ambiente, mas trazer os colaboradores para o seu lado, mostrar para eles o porquê que você está ali e que ali você não está como consultor, você está como um facilitador para a entrega do serviço dele chegar redonda aos líderes de processo, ao gerente, para que também chegue redonda aos diretores, para que ele tome decisão e a empresa continue viva e todo mundo continue recebendo seus salários. Você acha que antigamente não, isso que eu vou falar é um fato. Antigamente, igual você falou, eles eram meio ferro e fogo, né? Não preocupava muito, né? Parece que até a acessibilidade do colaborador e da opinião era um outro mundo, mas também era um mundo que ele era do mesmo jeito há 20, 30 anos, né? Você percebe hoje que com as mudanças que tem por conta da tecnologia ou até por causa do mundo que a gente está vivendo, a cabeça do empresário foi mudando também, né? Mudou bastante. Hoje a gente tem uma gama de empresários que antes de comprar um negócio, a primeira coisa que eles fazem é nos consultar. Eu acredito. Certo? Porque se eu fosse fazer algum outro negócio, a primeira coisa que eu ia chamar é você, porque eu te conheço, né? Também então, você presta consultoria aqui e a gente sabe que facilita muito. Mas esses antigamente não tinham acesso a isso. Eram os empreendedores da época. Empreendedores é diferente de empresário. Muito diferente. O empreendedor, ele é um sonhador. E ele coloca... E é ele que faz, né? Por quê? Porque se você for ficar fazendo, às vezes, muita conta, a conta você não fecha. Mas não que o empreendedor não tenha que fazer conta. Sim, tem que fazer. Porém, a motivação é maior que qualquer conta. Certo? Porque ao longo dos anos eu vi, a gente também estava conversando ali um pouquinho off, a maioria das organizações são lucrativas, são mal geridas. Certo? Que fecham ali em 2 anos, ou pouco menos que isso, ou um pouco mais. Repete isso para os outros escutar. Quer dizer que a maioria das empresas são negócio bom. São negócios bons. São negócios bons. E elas não acontecem por conta de gestão. Por conta de gestão. Bom, uma coisa muito básica. O empresário hoje entende que o lucro dele é a geração de caixa.
Geração de caixa. Entendeu? E não tem nada a ver, né? Não, porque o dinheiro é um efeito do lucro. O dinheiro não é lucro, ele é efeito do lucro. Tanto é que o meu trabalho é chegar nas organizações e ver se ela está dando lucro. Primeira coisa, né? Primeira coisa. Porque se eu fazer o levantamento e falar assim, essa empresa dá prejuízo, não tem jeito de eu fazer ela gerar caixa. Aí nós temos que fazer um planejamento para ver como que primeiro ela dê lucro, para depois eu fazer a conversão desse lucro em dinheiro. Existe uma diferença aí. Muito grande. Então eu vou até tocar num assunto que é até bom que nós nunca conversamos sobre isso. Por exemplo, as lojas americanas, elas compravam dos fornecedores delas, eu sei porque eu conheci um fornecedor, com prazo de 6 meses para pagar. Certo. Aí ela vai lá e vende à vista. 6 meses, ela gera um caixa absurdo. É isso. Capital de terceiro. E lucro. Aí que tá a diferença de geração de caixa com lucro. Exatamente. Imagina você que você compra uma calça por R$50 e vende ela por R$100. Sim, ganhei R$50. Ganhou R$50. Mas lá no seu caixa, se o cara pagou à vista, vai entrar 100. Sim. E você não pagou o fornecedor. Tá no prazo ainda. Ele te dá 6 meses de prazo. Só vai entrando dinheiro, né? Aí em 6 meses você vai ter R$600. Se você receber tudo. Mas se você receber só o primeiro, segundo e terceiro mês e nos outros meses os seus clientes te der o cano, você vai ter, você recebeu 3 calças, R$300, mas você não comprou 6, você não tem que pagar 360, você quebrou porque vai faltar R$60. Entendeu? Entendi. Então, o lucro é isso. Comprei por 100, vendi por 200. Mas se eu não receber, eu não faço dinheiro. Aí tem um outro problema, eu não pago boleto com lucro, eu pago boleto com dinheiro. Por isso que tem aquela premissazinha que as empresas quebram dando lucro. Que legal. Que legal, assim, de entender isso hoje, né? E a maioria dos empresários que a gente conhece, o regime que eles trabalham é regime caixa. O que é? O tanto de dinheiro que entrou hoje. O que eu paguei? O que sobrou? Se foi positivo, eu tive lucro. Se foi negativo, eu tive prejuízo. E não tem nada a ver isso, né, não tem nada a ver. Porque lá no fim, se der algum problema, não é nem só no recebimento, não. Talvez ele tá aplicando a margem errada que não tá cobrindo o custo. Perfeito. Pode ser, aí não pode? Isso, pode ser. É uma análise um pouquinho mais técnica, mas é uma premissa. Acontece a todo momento. Que eu ia te perguntar, e isso é normal, é rotineiro, né? Muito normal. Né? Por quê? Aquele é a outra coisinha que a gente estava conversando em off. A educação financeira. Educação financeira. Como que ele aprendeu a fazer o regime caixa? Através do pai dele. Que o pai aprendeu com o vô. E o vô aprendeu com os avós. Entendeu? A maioria dos empresários não tem uma formação administrativa. Nem uma formação superior, nem técnica, e nem uma educação financeira, que é a base, que é onde tudo começa. O meu gasto não pode ser maior que o meu ganho. Isso é básico. Essa premissa, ela é papel de pão. Certo? Quanto que eu ganho? Ganho R$1.000. Quanto que eu posso gastar? No máximo 100% disso. Só que se eu gastar 100%, eu não gero nada. Máximo, é isso mesmo. Tem que fazer um caixinha, tem que fazer um negócio para crescer, ele tem que estar gerando, tem que estar tendo caixa para investir, né? Então, a partir dessa premissa, você está me falando que eu não posso gastar o mesmo tanto que eu ganho. Isso. Mas a maioria gasta até mais, né? Mais, né? Que é normal, né? Por falta de quê? Educação financeira que você falou, né? Também. E controle. Controle. A maioria das pessoas não tem um controlezinho do que elas têm que pagar o mês que vem. Porque se elas tivessem esse controle, elas iam ver que não ia dar certo. E aí elas iam trabalhar para puxar aquilo. Ou não gastar de maneira impulsiva. Equilibrar a compra, né? Porque o marketing tá aí, cara. Para despertar o seu desejo de consumo de maneira hiper, mega acelerada hoje. Hoje é só consumo. Ou você precisa disso. A mente, nossa, é bombardeada para isso aí. Quando a gente vê, a gente tá comprando sem ver, né? Sem ver, isso acontece conosco. Ô, Elton, você falou de educação financeira. O que você acha de educação financeira nas escolas? Tem que começar urgente. Eu tô perguntando para um consultor financeiro, né? Tem que começar urgente na escola. Tinha que ser, né? Sem depender dos órgãos públicos, sem depender da governança pública. Nós precisamos, a sociedade civil, certo? Nos preparar, nos envolver e fazer com que isso aconteça na escola dos nossos filhos, seja particular ou pública. Certo? Seja a matéria de forma introduzida primária ou a matéria secundária.
Mas tem que ter na base, Tem que né? ter na Você base. tem quantas filhas? 2. E como que você fala com elas de dinheiro, assim? Você ensina também? Totalmente. É. Totalmente. Então, você já dentro de casa, você já vai ensinando essas coisas. Sim, não. Porque eu saio lá na frente essas meninas, assim. Uma coisa que eu faço com o meu menino é isso aí. Quando ele quer alguma coisa, ó, é moedinha juntar, tem que vender isso aqui pra mamãe. Eu estimulo ele nessas coisas, sabe? Anteontem eu estava explicando para minha filha mais velha, que ela já vai pro nosso escritório ali, já faz alguns Quantos serviços anos já conosco. tá? Ela tem 14 anos. Tá na... Anteontem eu já estava explicando para ela o que é custo, o que é venda e o que é lucro. E aí eu fui até um pouquinho mais adiante, né? Eu peguei e exemplifiquei para ela. Ela chama Clara. Ô Clara, imagina que você vai comprar uma calça jeans para vender e essa calça custa R$60 e você vai vender ela por R$120. Quanto que você vai ter de lucro? Uai, papai, vou ter R$60 de lucro. E esse lucro representa quantos por cento da venda? Uai, papai, representa 50% da venda. Isso eu já tinha explicado para ela. Foi agora nós vamos para um nível um pouquinho a mais. Imagina que você tem um funcionário e ele ganha R$1.412. Quantas calças você tem que vender para pagar esse funcionário? Aí ela foi lá, pegou 1.412, dividiu por 60 e chegou a 20 e poucas calças. Ah, papai, tem que vender 30 calças, 20 e poucas calças aqui por mês para pagar ele. Eu falei, isso chama ponto de equilíbrio. É o ponto de equilíbrio. Entendeu? Então, se você explicar, a pessoa vê a lógica na coisa. Porque se não tiver lógica, não vai funcionar. Tem que ter lógica matemática. Agora, matemática, por mais que as pessoas não gostem da matemática em si, porque na realidade gosta, é porque você às vezes não dedicou. Tá? Porque ela é interessante, né? Porque ela é interessante. A maioria, como não se interessa, não chega nesses níveis de conhecimento. Porque a hora que você começa a entender, você vai aplicar, não tem jeito. Porque você vive com isso. Nós estamos num país capitalista. Apesar que no socialista você precisa fazer conta do mesmo jeito. Aliás, eu acho que até mais, tá? Porque é mais regrado, falta, né? É mais falta. É verdade, tem que estar fazendo. Né? Então, se o recurso é escasso, eu você preciso tem que fazer mais conta. É verdade. Entendeu? Então, de qualquer jeito, eu preciso fazer conta. Eu preciso gostar de matemática. Tem que gostar. Ô, Elton, a sua empresa, ela atua em qualquer segmento do mercado, da economia aí que você faz. Sim. Você atende empresário de quanto é ramo? Olha, não vamos falar em qualquer, né? Porque essa questão de ser genérico que faz tudo hoje, um clínico geral hoje, você não faz tudo e não faz nada. Mas a gente tem alguns segmentos que a gente atua. Nós atuamos no segmento de auto center, oficina mecânica, supermercado, loja de roupa, calçado, eletroeletrônico, loja de tinta, material de construção. Que legal. Certo? Então, eu já cheguei até a atender produtores rurais. Não é o meu foco. Mas a parte rural, por exemplo, inclusive o nosso amigo, né? Também quis. O Júnior Mussi lá, que inclusive é cliente de vocês também, a gente tem parceria. É uma parte produtor rural, no qual a gente trabalha para fazer o mais ser maior que o menos. Né? A receita seja maior que a despesa. E dentro dessa visão sua e experiência, existe negócio melhor que o outro, né? Sim. Existe, né? Sim. Hoje, por exemplo, um segmento muito interessante de se trabalhar hoje é o segmento automotivo. Automotivo é de... Auto center. Auto center. Seja linha leve, média ou pesada. Por quê? Qual que é o maior problema que nós temos de infraestrutura hoje nas cidades? Isso é asfalto? Mobilidade. Mobilidade. Verdade. Então tem muitos veículos na rua. E isso dá uma alta demanda de manutenção. Então os auto centers, oficinas mecânicas, além de ter a mão de obra e a venda de peças, ela tem uma rentabilidade líquida muito boa. O negócio é bom, né? É bom. Se tiver uma gestão boa e saber lidar com o dinheiro, né? Exato. Não é? Eu dou consultoria para vários auto centers, para várias oficinas mecânicas. E no mecânicas. começo, assim, você já conseguiu, por exemplo, um cliente desse tipo seu? Porque geralmente é como todo empresário, empreendedor. Vem com aquela cultura de não respeitar muito o dinheiro. Você já viu... com a sua presença e o seu trabalho, olhar depois e falar, nossa, como que mudou aqui? Eu fiz parte disso, eu ajudei. Você já viu isso, Elton? Mês passado, uma cliente chegou em mim, tava quase chegando o dia da gente fazer as visitas, né? E, Elton, que dia que você vai vir pra cá? Amanhã eu tô aí. Ela falou, não, então tá, quero te mostrar um negócio. A hora que eu cheguei lá na loja dela, já faz uns 5 anos que eu dou consultoria pra ela,
Vem cá de fora, deixa eu te mostrar aqui o que eu acabei de adquirir. Ela tinha acabado de adquirir um carro novo, entendeu? Foi o primeiro carro novo que ela adquiriu depois de ter saído de todas as dívidas e tudo mais. Pagava-se juro hoje. Anteontem eu liguei pro meu gerente de aplicação na XP para justamente ligar para eles, para orientar eles como aplicar, ou seja, ganhar agora juros Saiu e não pagar de juros. pagar juros para poder ganhar Juros. para aplicar o dinheiro. Um trabalho insano, foi um trabalho aí de 5 anos que estamos colhendo frutos agora. E a pessoa não adianta querer ser impaciente, né, Elton? Tem que respeitar o tempo, né? Tem coisas que acontecem mais rápido, tem coisa que o empresário não consegue ser tão ágil, e tem coisas também que, em função do volume, demora a ficar pronto, né? Então, esse caso, por exemplo, demorou um pouquinho, mas a gente tem caso. Geralmente, se tiver assim, um pouco desequilibrado, dentro de um ano para o outro já se vê grandes mudanças. Né? Mas dentro de um mês para o outro, difícil, tá? Milagre não. Não tem jeito, Não né? tem. É porque é longo prazo, né? Porque você tem que vai mexer numa estrutura inteira, não é, Elton? É isso. Eu sei pela experiência que nós tivemos aqui. Você ficou com nós mais de uns 4 anos também, né? Foi uns 4, 5 anos, né? Uns 4 anos. Agora com a troca de sistema, a gente deu um time aqui de 90 dias. Tava mudando o sistema para Exatamente. melhorar uma parte que empresário não, empreendedor não preocupa. O empresário preocupa, que é a parte tributária, né? Você lembra quando chegou? Chegou num ponto, a empresa tem que organizar isso aqui, senão nós vamos... Não vai, porque o imposto hoje é uma parte relevante. E a Vivimar, a maior preocupação nossa é essa mesmo. A indústria em si, ela é muito sofrida, né? A margem de lucro líquido da empresa, ela tem volumes maiores de venda, mas se ela não for muito organizada, não consegue. A parte tributária é alta. O sócio é muito grande, porque é o governo, né? Então a gente paga na fonte os impostos, né? Exato. Mas é muito... Ô, Elton, e me fala um pouco do trabalho que você faz, assim, dentro do seu sistema. Igual eu tava vendo lá, o BI. O seu sistema que você usa quando você vai prestar consultoria nas empresas, que você faz questão, não. Você coloca o seu sistema lá para poder tirar aquela nuvem da cara do empresário, que traz toda aquela informação que você achava que você tinha, eu como empresário, né? Acha que você tinha, não, agora tá tudo resumido, aquele plano de conta, bonitinho, ó, tá acontecendo isso, não adianta você discutir, é isso aqui. Aquilo ali foi criação sua. Foi tudo criação minha. E como que você foi fazendo isso aí? Você usou, porque você também é técnico de informática, também né? Mas você é programador? Sou também. Você que programava? Eu que programava. Que doido, cara. Eu que programava. Como é que vinha as ideias de fazer isso aí? Das necessidades. Necessidades. Entendeu? E você sempre via necessidade direto, ou você, no outro dia você arrumava outra, via? Como foi isso? O que aconteceu? Quando eu parti para a área de consultoria, uma das coisas que eu observava no consultor, além dele ser uma pessoa vista como terrorista, era que era muito difícil, porque eles jogavam uma série de planilhas lá para serem preenchidas todo dia pelo empresário. E aquilo é cansativo, você faz aquilo algum dia, algum tempo, mas você não faz durante todo o tempo. Chato, né? E chato. Né? E como eu tinha conhecimento na área da informação, na área tecnológica, eu fui automatizando esses processos. Então hoje eu entro dentro de uma empresa e a minha consultoria, né, o meu time, eu tenho um time hoje por trás que ele faz com que as nossas ferramentas extraiam essas informações de qualquer sistema de informação, seja ele qual for. Vai lá, extrai essas informações, trabalha essas informações e aí gera os indicadores de desempenho para a gente não ter necessidade, primeiro, de não precisar de relatório. Segundo, ficar uma leitura fácil, amigável de entendimento. Perfeito isso aí. E terceiro, a todo momento eu tenho esse monitoramento diário. Então todos os meus clientes hoje recebem todos os indicadores no celular dele, na parte ali por volta das 6, 7 horas da noite, ele sabe o que aconteceu na empresa dele. Exato. E outra coisa, você não precisa ter 45 páginas de relatório para saber o que aconteceu na sua empresa. É só os indicadores de cada departamento assim? Eu preciso de no máximo 15 caixinhas. Com 15 caixinhas, com 15 indicadores de desempenho. Qual desempenho que você usa ali? Eu resolvo 95%. É venda? Tipo assim? Venda. Recebimento? Margem. Ela tem que estar ligada todo dia, você tem que ver o que está acontecendo. Todo dia. Venda, margem, reposição de estoque. Reposição, para você não perder o time e perder venda, né? E inadimplência. Inadimplência. Essas 4 caixinhas somente eu já controlo 80% da organização.
Eu já faço 80% do meu objetivo ser atingido só com esses 4 controles. Aí, obviamente, depois vem outros. Aí vem ticket médio, aí vem índice de recebimento, que não é índice de inadimplência. No caso, nós tinha logística também, né? Isso, aí vem controles, né? Logística, controles de frota, quanto que eu posso gastar na Prolabore, que é um gargalo nas organizações. O proprietário acha que pode tirar assim, não tem planejamento em retirada, então isso faz com que a geração de caixa fique comprometida, certo? Vendas financiadas pela empresa, que é a famosa notinha, que é o crediário. Então isso também tem um indicador que a gente monta, né? Tem empresas que, obviamente, 100% da venda é financiada pelo empresário, mas eu tenho uma empresa de loja, por exemplo. Eu tenho empresas de calçado hoje que 90% ele financiava 45%. 45% da venda era prazo e 55% era cartão, cheque ou dinheiro. Hoje, 10% é nota e 90% é cartão, cheque e dinheiro. Quer dizer que ali ele movimenta, ele consegue movimentar. Ali ele fica totalmente saudável, porque mesmo ele fazendo uma venda a prazo em cartão, ele tem a garantia do recebimento e pode antecipar. A notinha que o cliente me assina, eu não consigo antecipar ela, então eu não consigo fazer dinheiro. Eu tenho um recebível, mas ele não é um recebível perante o mercado dinheiro, financeiro. Né? Você não faz dinheiro eu não com faço ele. dinheiro dele, entendeu? Ô Elton, o que você acha que é o maior desafio do empreendedor antes dele virar empresário? Mas eu falo assim, você acha mesmo, a falta de informação e de que tem os riscos jurídico, trabalhista, nem olha, você acha que isso aí é um peso também? Ou eles nem pensam nisso? Eles nem pensam nisso. Não pensam. E na verdade ele não é um peso. A partir do momento, um risco. É um risco. A partir do momento que você entende a sua estrutura e como que ela está sendo gerida, isso é mais uma despesa, mais um custo, mais um gasto ali, mais um desembolso que vai acontecer. Se ele estiver organizado, ele não é problema, pelo contrário. Eu queria até pagar mais, né, para os funcionários, desde que eu tivesse um retorno convertido em vendas maior. Então isso não é problema não. Tá? O maior problema do empresário é ele não saber como está a gestão do seu negócio. Esse é o maior problema. Então, por exemplo, vamos pegar uma loja de roupa. Quantos por cento eu posso gastar com folha de pagamento? Certo? O Prolabore, quantos por cento eu posso fazer a minha retirada como Prolabore? Certo? Eu costumo dizer que é o seguinte, o Prolabore do sócio tem que ser em determinância ao cargo que ele ocupa. Sim. E não ao estado ali que ele está. Ele é sócio. Mas imagina você que ele é um zelador. Eu posso pagar 15 mil reais para um zelador? Não tem jeito, né? Então, se o dono da empresa está na condição de zelador da empresa, ele tem que ganhar por aquele cargo que ele ocupa, e não pelo status que ele se encontra. Porque depois ele vai participar de lucro, não de salário. É os dividendos, né? É os dividendos, exatamente. Entendeu? Mas eu acho muito fácil a hora que você coloca um sócio na jogada, aí fica melhor ainda a brincadeira. Imagina você e seu irmão, gerindo a Vivimar. Você é o zelador da empresa e o seu irmão é o CEO. Aí seu irmão tira 25 mil reais, você também tem que tirar 25 mil. Não, ele tem que tirar 5. Não é tipo assim, né? Ué. O zelador... O cargo é como se fosse qualquer outra pessoa que estivesse ocupando. Exatamente. Tem que ter essa visão no negócio, ter essa visão. Exatamente. Agora deu lucro de distribuir de forma igual. Aí de acordo com as cotas. Pode ser que seu irmão tenha 70%. De forma igual nesse sentido, né? De forma proporcional às cotas, entendeu? Você acha que o empresário hoje, ele tem, pelo mundo de internet, essas coisas, você acha que a tecnologia de vender online, ele tem que aprender? Se ele não entrar, tá fora. E você tem essa experiência dentro dos seus clientes ali? Totalmente. Era antes off e hoje tá online? Ontem mesmo eu estava conversando com uma cliente, né, cama, mesa em banho, enxoval para casas e coisas assim, que ela começou a vender na internet, explodiu a venda dela na internet. Até então não vendia, não. Vendia tipo muito assim, pouco. Não era foco. E agora ela tem a loja física e nós estamos, né, eu propus ontem para ela de maneira bem enfática, e agora nós vamos começar a fazer isso, a separar
as organizações. Ela vai ter a loja física, que vai ser a empresa 1, e ela vai ter o e-commerce, que vai ser a empresa 2, e que vai virar duas empresas geridas de forma independente, cada uma com seu faturamento, cada uma com a sua margem de lucro, cada uma com o seu contador, cada uma com a sua lucratividade e despesas, para a gente realmente entender o que está dando e o que não está dando, qual o peso de cada uma. É porque chega num ponto, tá embolando ali, né? Agora chega na hora de organizar. A hora que você soma os dois, tá positivo. Mas a hora que você separa, você vê que tem um muito positivo e um às vezes que não tá tão positivo. E aí você tem que ver onde é que você vai envolver esforço. Por que eu vou envolver um esforço grande para um resultado pequeno? Então a regra hoje é outra. Eu quero envolver um esforço pequeno para um resultado grande. Perfeito. Entendeu? Então, hoje, quem não entrar no digital, ele tá enrolado, né? Tem que aprender, dependendo do ramo. Na realidade, o que acontece? Hoje nós temos que entender que em tudo, o só um não funciona mais. Lembra quando você tinha uma bicicleta e furava pneu, você estava de a pé? É esse o conceito. Aí eu posso ter um carro, os meus carros tudo ser a diesel, tá? Não pode. Você vai ter que ter um carro a diesel, às vezes um elétrico, às vezes um etanol, agora vai sair a matriz energética e hidrogênio, e todos vão permanecer no mercado. A mesma coisa, essa questão aí. Eu não posso mais ter um canal de vendas. Eu não posso mais esperar o cliente vir até mim. Eu tenho que achar ele onde é que ele esteja. E em qualquer lugar do planeta, inclusive. Então, se eu estiver querendo vender só para minha cidade, eu estou perdendo um outro mercado enorme aí, e os outros estão entrando aqui. Então, o meu concorrente lá quem está vendendo, que é lá da China, que está vendendo aqui na minha cidade, ele é meu concorrente direto, ele está tirando a minha venda física. O meu cliente está comprando lá na Shopee, está deixando de ir lá na minha loja. Isso é fato hoje. Então eu tenho que estar em todos os canais de venda. Então eu vou só para a internet. Também não acho que seja totalmente saudável. Eu tenho que estar fisicamente e digitalmente. Eu acho que aí a junção desses canais é onde que você consegue alcançar um sucesso maior. A sua empresa faz valuation também? Faz. Você trabalha, Faz. E é comum? Como que é? Comum. Eu faço bastante valuation. E quem te procura? Quem te procura para quê? Para vender empresa, para comprar ou só para saber? Não, tudo. Por exemplo, às vezes você e seu irmão quer separar. E você quer sair da empresa e você quer vender a sua parte pro seu irmão ou comprar a parte do seu irmão. Quanto que vale a sua empresa? Aí onde é que... Então esse tipo de caso? Isso, tem demais. Essa semana a gente está fazendo um valuation entre dois sócios que estão querendo fazer a dissolução empresarial ali, societária. E a primeira coisa que nós temos que fazer é o levantamento de quanto que vale a empresa. Então é através disso que nós vamos fazer, faz o valuation da empresa, aí você vê quanto cada um tem de participação da empresa e aí se valoriza. É através dessa valorização que as partes começam a fazer a negociação. De quanto que uma vai pagar na outra, de quem compra, quem vende, porque dentro de um processo empresarial de dissolução a gente entende que a partir do momento que eu dou o preço na minha parte, eu estou disposto a vender e a comprar. Certo. Se eu te dou 10, eu vendo a minha por 10 também. Isso. Te compra a sua por Isso 10. É uma coisa que a gente entende que fica equilibrada. Justa, né? Justa. Tudo que é equilibrado é justo. Se você chegar pro seu irmão, eu quero vender minha parte. Eu quero 20, eu pago 10 na sua. Aí não tem, né? Acho que não tem não tem nada a ver, né? Uma equalização aí, né? Deixa eu te perguntar, e quais são as bases para fazer esse valor? Eu sei que deve ter uma inúmera variação, não tem? Mas é baseado no quê? Que eu já vi uns falar que pode ser faturamento, outros podem falar em lucro. O que é, Elton? Na verdade, existem várias formas de fazer um valuation. O que eu vou te falar aqui, para ficar fácil para o público entender, para quem está nos ouvindo, é o que é um valuation. Isso, fala um pouco, a gente está falando que é um valuation. Vamos falar de maneira clara. O valuation de uma empresa nada mais é que você está disposto a abdicar os lucros que a empresa te dá durante determinado tempo para a pessoa te dar o dinheiro agora. Ou seja, você está antecipando o seu lucro. Então imagina que a sua empresa te dê 100 mil reais de lucro por ano. Aí você fala assim, se você antecipar esses lucros meus aí por 5 anos, ou seja, se você me der 500 mil reais, eu vendo a minha empresa para você. Porque se eu pegar esses 500 mil reais e aplicar na poupança, o rendimento da poupança vai ser praticamente igual ao que eu tiro todo mês aqui na minha empresa. Eu já vou ficar satisfeito com isso. Obviamente, existe outras coisas que tem que entrar no valuation. Eu estou falando de premissas aqui de forma simples, tá?
Porque aí, às vezes, você tem lá um estoque em demasia, Tem um patrimônio estoque grande, ali você dentro, tem né? caminhões, tem o Aham. prédio. Tô falando da empresa Sim. em si. Empresa é o CNPJ. É o CNPJ, Aham. exatamente. Então, se a empresa, ela vende lá, ela te dá uma geração de caixa de 100 mil por ano, é quantos anos você quer antecipação desse lucro para você dispor da empresa para o cara. E ele, por sua vez, a pessoa que está comprando, ele vai fazer a conta se aquilo que ele está pagando, se retornar para ele em 3, 4, 5 anos, se ele está satisfeito E ou outro, o não. cara pode pensar assim também, se eu pegar esse negócio, eu antecipo esse lucro em 2 anos. Tem isso também, né? O cara que tá comprando, né? Tem, Por porque aí é conta o da estrutura. poder dele. Isso, e a estrutura, às vezes tá no ramo dele que ele tem. Fala, eu já sei Agrega mexer com o com ramo isso, dele, é. as outras próprias empresas dele começam a ser cliente Pronto, dele, aí ele já tem mais aí ele lucro. consegue potencializar esse ganho. Aham. É onde é que tem esses Aí a gente chama negociações. isso de custo de oportunidade. Custo de oportunidade. Exatamente, ele tem um custo de oportunidade, né? Um ganho de oportunidade, na verdade. Uhum. Ele tem um ganho de oportunidade ali. Um custo de oportunidade é quando você tem uma estrutura que vai entrar na outra organização e vai reduzir custos. Então eu tenho um custo de oportunidade. Aqui eu tenho um ganho de oportunidade. É verdade. Então, quer dizer, o valuation, ele é é o que vale o seu negócio baseado naquilo que ele te dá. Mais ou Exato. menos. Tem Exatamente. as métricas. Aí vamos supor, igual a Vivimar aqui, o prédio é nosso. E já não tem nada a ver com valuation. Não, porque um O dos prédio é conceitos prédio. errados do empresário é achar que quando ele constrói um prédio, a empresa não tem que pagar aluguel. Aham. Você foi num ponto muito Então, crucial. porque eu queria chegar nisso. Todas as empresas têm que pagar aluguel. Porque o A não ser que prédio... o prédio seja da empresa e não do dono. Sim, aham. Se o prédio é seu, a empresa tem que te pagar aluguel. Agora, não faz sentido você pegar dinheiro e imobilizar, às vezes, numa estrutura grande para deixar de crescer. Então, por isso que às vezes o aluguel se torna uma coisa viável. E às vezes a maioria dos empresários, eu já vi empresário quebrar o negócio porque ele pegou todo o capital de giro Fez e um construiu. Uhum. E aí ele ficou sem capital de giro, a empresa quebrou, porque ele paga boleto com dinheiro. Eu conheço um cara que fez o inverso uma vez. Ele tinha o prédio, tudo. Vendeu o O prédio. negócio, ele falou: ó, vou vender para mim alugar e vou pôr dinheiro no meu negócio. Cara, o cara virou um cedente de grande. Perfeito. Ele pegou o dinheiro do prédio dele e falou: ó, vou pagar 10 mil conto de aluguel, mas eu vou pôr dinheiro. Mas virou um. Aqui em Guaíra, nós estamos próximos de Guaíra, não tem várias empresas que pedem para construir, pega os empreiteiros para construir o prédio no nome deles e aluga? Aham. Porque é um capital muito grande mobilizado, né, Elton? Então é isso que eu tava falando. Dentro do valuation não tem nada a ver. Não. Móveis, isso aqui é uma estrutura terceirizada. O meu negócio não é que ele vale o prédio. Não, agora o meu prédio não é um negócio. imagina o meu negócio não ser viável porque eu pago aluguel. Tem Sai nada- do negócio. É que eu ia te falar. Aí então, Sai aí do você tem que sair você não tá dando conta de pagar o aluguel, né? Sai do negócio que o negócio não é bom. Se o seu negócio não está dando conta de pagar aluguel do imóvel, Nossa senhora, aí tá tá feio desequilibrado, mesmo, tá aham. feio, tá desequilibrado. Entendeu? Aham. Então é comum fazer valuation, Elton. Muito comum. Eu faço. Olha, todo mês eu faço valuation. Todo mês eu faço cara. valuation. Todo mês, todo mês. um outro mundo assim que a gente... Obviamente, cada segmento tem um determinado tipo de valuation, tá? Cada segmento. Então, empresas de serviço, valuation é um. Então, por exemplo, você vai comprar. E valores também. Você vai comprar uma loja de sapato, por exemplo. Você vai investir 200 mil. Ah, eu vou investir aqui 200 mil e vou esperar 5 anos para esse capital retornar para mim. É muito tempo. Então, uma loja de sapato com investimento de 200 mil, esse retorno capital dar-se-á em um ano e pouquinho. Passou de 2 anos aí, já não começou a ser um bom investimento. Ah, mas eu vou comprar um supermercado de 10 milhões. Ah, eu quero que me retorne o capital em um ano. Não vai acontecer. impossível. Vai precisar aí de 5, 6, 7 anos. O McDonald's, por exemplo, ele prevê um payback aí de retorno aí de 7 anos e meio Da franquia? da franquia. É negócio ruim demais. Rapaz, eu achei muito também quando eu Não li. é? Eu acreditaria que pudesse ser uns 5 anos, mas eu acho que eles alongou um pouquinho ali, mas é de 5 a 7 anos aí. Mas na matéria estava escrito 7 anos, eu achei até um pouco. Aí as franquias, geralmente, elas prometem, elas têm um índice assim. Algumas falam, né? Aqui, ó, dentro de 36 meses, outras de 24, a projeção de trazer o dinheiro de volta. Isso. Eles têm que ter esse número também para vender para o franqueado. E geralmente eles acertam. E quer dizer que o negócio também vem todo estruturado, né, Elton? Que eu ia falar, né? Olha o X da questão. Né? Já vem tudo aquilo que vocês. A receita do bolo tá pronta. Aham. Ó, nós só vamos montar a franquia aqui se tiver X habitante, porque
um percentual dessa população consegue consumir o nosso produto de maneira que a gente tenha X de faturamento. Aí com esse faturamento, você vai pagar esse custo, tirar esse imposto, tirar essas despesas e vai sobrar isso que vai dar 3 anos do seu investimento. É esse o cálculo que as franquias fazem. Perfeito. Então elas têm um plano diferente do empreendedor, que às vezes não tem. Não tem. Aí você abre a franquia, ela já vem com um sistema. Quer dizer, o empreendedor também Processo de produção. Processo, estoque, quanto que você tem que treinamento. ter. De treinamento, até uniforme. Parte administrativa, né? As planilhas para você preencher ali todo dia, ou o sistema para você entrar com as informações e te dar se os índices que você está gastando na formação do lanche ou do seu produto ali está dentro do que eles querem ou não. Quer dizer, a cabeça, o cérebro já vem meio que pronto ali, e tem empreendedor que acha ruim, fala, tô muito engessado. Rapaz, vai começar do seu jeito pra você ver o que é você apanhar, não é, Elton? Difícil, não é fácil. Esses dias eu tava vendo no YouTube um canal de um cara que ele é um hambúrguer perfeito, um negócio assim do hambúrguer. E ele foi visitar um cara de Rio Preto, cara, uma empresa de hambúrguer, chama, acho que Dona Onça. Cara, eu fiquei abismado da cabeça do cara novo, sabe? Mas o tanto que a empresa cresceu, mas é por conta de a estruturação da cabeça deles, de montar uma equipe, de estruturar o negócio. Não é falar, vamos no oba-oba, não. Vamos fazer o trem, mas vamos estruturar aqui por baixo, né? Tudo vem da educação financeira. Educação financeira. Eu mesmo, na minha época, porque antes de ser consultor, eu era mais focado ainda em empresário. Eu já tive alguns tipos de empresa, mas uma das primeiras empresas que eu fui do ramo gráfico. E você teve gráfica? Tive gráfica e comunicação visual. E era um negócio que tinha uma receita boa, eu ganhava dinheiro, só que a hora que eu juntava determinado dinheiro, eu tinha que ir lá e trocar meu parque gráfico. Então eu juntava dinheiro e tinha que ir lá e comprar meu parque gráfico. Então, ao mesmo tempo que eu ganhava dinheiro, eu não tinha dinheiro. Porque você tinha que investir, né? Seu negócio podia ficar para trás. Só que naquela época também me faltava o conhecimento administrativo do meu negócio. Por mais que eu já fazia várias coisas, eu já sabia um pouco o que era lucro, eu sabia o que era geração de caixa, eu sabia o que era investimento, eu tinha meus controles e tudo mais. Eu não tinha a gestão estratégica do negócio. Porque aquela hora que a gente estava conversando, lembra? Que é a gestão estratégica do negócio toda organização, ela tem ali 3 divisores que tem que estar muito bem definido dentro dessas organizações. E quais são eles? Fala um pouco. Tem 3 níveis. São o nível estratégico, tático e operacional. A maioria dos empresários, ele está envolvido no nível operacional. Certo? E o nível operacional é aquele que vai fazer a operação. Já o nível estratégico, que é o que está lá na ponta, é o que vai definir o caminho da empresa. Qual que é o objetivo? Quantos por cento nós vamos crescer esse ano? Qual que é a minha missão? Qual que é a minha visão? Qual que é o sentido dessa empresa existir e para onde que eu quero ir? Isso é definido ali pelo CEO, pela diretoria executiva e tudo mais. Quando eles fazem esse plano, essa estratégia, que eles definem esse caminho, aí eles passam isso para o nível tático, que é a parte de gerência e supervisão. Arrumar os executivos ali, mais ou menos isso, é isso? Exatamente. Aí, esse pessoal que é encarregado de passar o que precisa fazer para a parte operacional trabalhar. E fazer o quê? O acompanhamento. Para quê? Para retornar para a parte de diretoria se aquilo que foi planejado está sendo cumprido ou não. Ou seja, eu vou atingir o meu objetivo ou não. Aí é onde que entra de novo a parte do monitoramento. Que tem uma ferramenta que a gente chama indicadores de desempenho, que nos mostra se as metas que foi definido do plano estão sendo cumpridas ou não. Se está conseguindo executar aquilo que foi planejado. Exato. Tem esses 3 níveis aí. Qualquer empresa, qualquer tamanho dá para implantar? Qualquer tamanho. Porque a gente olha assim, diretor, mas às vezes o cara que é o dono, ele pode montar, a primeira é a tática, você falou, né? A primeira é a estratégia. O cara monta a estratégia, ele monta a estratégia, depois ele vai para a tática. Para a tática, ele também pode vir aqui executar. O importante é fazer a execução. Sem um plano, eu não sei onde que eu vou chegar. Eu não tenho um caminho, eu não tenho um destino. Então a primeira coisa, quando eu vou fazer qualquer coisa, eu não tenho que ter um destino. Tem, cara. Eu não tenho que ter um objetivo. Isso é importante demais que você tá falando. Eu vou para São José do Rio Preto, mas
Para direita ou para esquerda? Porque se você for para cá, você não vai chegar em Rio Preto. Eu vou montar uma empresa. Para quê? Quanto que você vai investir? Quando é que você quer que esse capital retorne? Não sei. Então nunca vai retornar. E aí? Certo? Então a gente precisa de direcionamento, de objetivo. E aí, na organização, através desses 3 níveis, começa a ficar claro para você gerir e fazer atingir o objetivo. Só que a maioria do empresário está lá no nível de processo. Operacional. Operacional. Certo? Agora, quando a empresa é pequena, acontece do proprietário ter que ser o nível estratégico, tático e operacional. Mas se o cara que é pequeno tem essa consciência e usa essas ferramentas, daqui a pouquinho o negócio vai crescer. A primeira coisa que ele faz é sair do nível operacional. Aí ele fica no estratégico e no tático. E sabe o que eu penso? Se eu posso estar errado, mas eu quero que você tenha na sua experiência. Muitas vezes o empresário que fica só lá na parte operacional, ele parece que a cabeça dele para subir esses níveis é difícil, ele não sai do operacional. Parece que o operacional amarra ele ali, aí ele amarra a empresa, centraliza tudo e não cresce nem ele nem a empresa. É isso. Por isso que fica centralizada, as operações ficam centralizadas nele. Por isso que cada vez que a empresa cresce, ele tem que sair do nível. Então a empresa pequena, ele pode estar até nos 3 níveis, vai ser super complicado, mas acontece quando você é muito pequeno, você fica ali no nível estratégico, tático e operacional. A empresa cresceu um pouquinho, você sai do operacional, põe alguém para fazer a operação e você fica no estratégico e no tático. Cresceu mais um pouco, você sai do tático e fica só no estratégico. Certo? Então quanto maior a organização, mais o proprietário, o CEO, os executivos têm que estar ali no nível estratégico, porque é ali que você vai gerenciar o que sobra do faturamento. Porque não é o faturamento que faz a empresa ganhar dinheiro. Ele é uma parte a parte mais importante, porém, para a empresa gerar caixa, é o que sobra do faturamento. Porque boa parte do faturamento não fica na empresa. É custo e despesa. Então, a parte estratégica é que vai definir como que eu vou segurar parte desse faturamento para continuar aqui na minha empresa, no meu bolso. E essa estratégia a gente pode estar sempre remontando ela. Assim, ela tem que ter definido aquilo. Depois que cumpre, que você vai remontando, vai criando nova visão para a empresa. Como que é? Você acha? Bom, veja bem, quando a gente vai montar um orçamento para uma empresa, inclusive eu devo estar montando algum planejamento para fazer o grupo de pessoas entender o que é um planejamento orçamentário para uma empresa. Quando você faz um planejamento orçamentário para uma empresa, primeiro você define um período. Esse período de orçamento, qual que é? Para o ano? Geralmente a gente faz para o ano. Vamos fazer um orçamento aí anual para 2025. Mas pode ser que eu quero almejar um crescimento de 10% para 2025 perante o que vai se realizar em 2024. Pode ser que lá no primeiro trimestre você cresceu 25%. Você colocou um objetivo muito baixo. Você vai ter que refazer esse plano. Porque ele ficou subestimado, entendeu? E pode acontecer o quê? O contrário também. Eu queria crescer 30% e estou crescendo 10%. Ele ficou superestimado. Eu também vou ter que mexer que eu não vou conseguir cumprir. Então você tem que fazer as adequações necessárias. Daí a importância do monitoramento do plano que você fez. Agora, eu estou cumprindo 95% do plano ou 105% do plano. Eu estou totalmente dentro do plano. É só eu seguir e fazer os ajustes necessários que os indicadores estão me alertando. Sua inadimplência saiu um pouquinho, vê aqui a sua análise de concessão de crédito. As suas compras não tá legal. Vamos lá conversar com o pessoal do compra, organizar outros formulários, outros entendimentos que como eu posso comprar melhor. O faturamento está um pouquinho abaixo da meta, você está vendendo 5% abaixo da meta. Vamos chamar o nosso comercial aqui para ver o que nós podemos fazer para atrair novas vendas. Vou pegar a ferramenta de marketing, como que eu vou atrair novos clientes, que canais que eu vou colocar em execução. Isso aí é a parte tática. Mais ou menos? Não, essa é a parte estratégica. Essa é a parte estratégica. Isso. A estratégia que faz isso. Depois que ela joga. A estratégica que define. Que define, a estratégica define. Esse ano eu quero faturar 10% mais que o ano passado. Quanto que eu faturei o ano passado? 1 milhão. Então esse ano eu quero faturar 1.100.000. Então vamos desdobrar isso agora para os meses. Eu quero em janeiro, eu faturei 100 mil o ano passado, esse ano eu vou faturar 110. Então esse vai ser o nosso objetivo aqui para janeiro. Aí ele joga para a parte tática. Agora, aí a tática vai trabalhar que ações de marketing que eu vou ter que fazer. Eles que vão fazer. Chamar o comercial, passar os toda números. A estrutura tática dos jogadores ali. Treiná-los, orientá-los e depois
monitorá-los, Uhum. certo? O departamento comercial é o processo, Processo é já a parte de o processo, mas Aham. o gerente dos vendedores é É tático. tático, isso. Ele fica ali em cima e é o organograma, É o mais ou menos organograma. assim, né? E o gerente, a hora que ele tem uma resposta da operação falando, de tanto que a gente se envolveu, você queria que a gente faturasse 110, a gente faturou 120. Ele, legal e tal. Aí ele vai lá na parte estratégica e fala, o plano tá dando certo. É legal demais isso aí, né? Entendeu? Uma empresa que roda assim deve ser gostoso demais trabalhar, né? Tem que ser, as pessoas têm que estar envolvidas, né? Cara, tem muita empresa rodando desse jeito. Desculpa dessa tosse que é o ar. Tem muita empresa rodando já desse jeito. Principalmente empresas pequenas, tá? Porque mudou o conceito de consultoria. O conceito de consultoria mudou demais da conta. Antigamente o consultor, né, era o terror das empresas, hoje não. As pessoas estão vendo ele como um facilitador. Porque realmente ele organiza, né, a parte administrativa ali para você enxergar a gestão do seu negócio de maneira simples. Porque aquilo que é complexo é complexo. É, verdade. O complexo não funciona fácil. O que funciona é o simples. Tem até um negocinho lá do BBF. Básico, bem feito. É básico, mas é bem feito. Perfeito. Eu lembro uma vez que você, numa das consultorias nossas, você falou assim: o menos é mais, não preocupa com o faturamento, não. Nós precisamos. Você lembra disso? Lembro. É porque as despesas estavam tão organizadas que o problema de vocês não era vendas. Isso. Era organizar as saídas, não era organizar a entrada. O faturamento estava alinhado. Que é aquilo que a gente estava conversando mais cedo. Tem empresário que fatura R$100 mil por mês e tira 25% como Prolabore. Nossa senhora. Tira 25 mil por mês. Aí ele chega para mim e fala, cara, minha despesa é 25 mil. Sem 25 mil não sobrevive. Eu falo, pois é, mas a empresa, que é o seu patrão, não consegue te pagar os 25%. Então você vai ter que arrumar uma outra fonte de renda. Esse problema não é da empresa, é seu. Que eu ia falar, o problema é dele, né? Não é da empresa. Ué. Não adianta você querer colocar nas costas da sua empresa, a gente tem que readequar, né? Porque já a empresa não vai dar conta de pagar nem os 10. Verdade. É difícil. Então tem que... Ô Elton, qual que é a diferença e se o empresário vê essas diferenças, a maioria? O empreendedor, sei que ele não vê, não. Da geração de caixa, que nós tínhamos falado antes, como é que chama aquele negócio seu lá, que é o fluxo de caixa realizado? Certo. E o futuro é o lucro de caixa a realizar. A realizar. E do lucro? Existe a diferença aí, não é? Porque eu posso estar tendo lucro, mas não tá ter geração de caixa. Isso. Fala um pouquinho sobre isso aí pra gente ter consciência. Isso aí são divisões, né? A parte de lucro, ela é chamada da parte econômica do negócio. Certo. E a parte daquilo que eu recebo e daquilo que eu pago, que é o fluxo de caixa, é a parte financeira do negócio. Então o negócio tem duas partes, uma parte econômica e uma parte financeira. O econômico e o financeiro. O econômico e o financeiro. O maior problema dos empresários é que o regime deles é financeiro, é caixa. Então entra 100 mil, pagou 90 mil, sobrou 10 mil, ele acha que teve lucro. No caixa. No caixa. Porém, no caixa entra dinheiro, não entra lucro. E dinheiro é efeito de quê? De lucro. Então, se eu compro uma calça por 50, vendo ela por 100, eu tô tendo R$50 de lucro. Mas se o cara que me comprou a calça não pagar a calça, e eu vou ter uma coisinha chamada inadimplência, eu vou ter R$0 no caixa, porém eu tenho que pagar R$50 pro meu fornecedor. Aí eu vou quebrar. Mas o meu lucro não deixou de existir, porque eu comprei a calça por 50. Você só não recebeu. Exato. Aí é outros 500. E no financeiro, é nessa parte que você está contando, também pode acontecer. Não, eu vendi, recebi, mas a minha despesa, aí vamos supor, o que tá fazendo eu sofrer aqui é financeiro, né? Isso. O que tá dando furo no financeiro são os meus gastos. Tem isso também. Tem aí isso não também. tem nada. Aí aqui tá tendo prejuízo, então. Isso. Porque o que eu tô gerando de lucro bruto não tá cobrindo a não minha receita. Isso, não é suficiente para mim gerar caixa. Exatamente. Então, se eu faturo R$100 por mês. Porque eu acho que isso aí, desculpa te falar que é bom que você abrir isso aí pros empresários. Eu acho que muita gente não vê que elas tomam, porque acha que tá ganhando dinheiro. Aí ela não vê que ela toma prejuízo porque não faz conta da despesa. Você fez uma continha básica com a sua menina que você contou aqui, que é tipo, quantas calças eu tenho que vender para pagar um funcionário? Isso. Então tem gente que a gente chama de ponto de equilíbrio. Isso, ponto de equilíbrio. Né? E tem o aluguel, a energia.
E às vezes a pessoa não fala, não, eu tô ganhando dinheiro, porque eu tô comprando por 10, tô vendendo por 20. Muitas pessoas Tem até isso. hoje falam que tá tendo 100% de lucro em determinada coisa. Certo? Uhum. E o lucro, ele é medido através da venda. E não é da através markup, do custo. né? Uhum. Então, se eu compro por 50 e vendo por 100, eu tô aplicando 100% de markup. Uhum. Mas o meu lucro é R$50 e eu vendi por 100. Então, R$50 representa metade da minha venda. Então, eu apliquei um markup de 100%, porém, me sobrou só 50% da venda. Porque chega lá no final do mês, o empresário sabe o que ele vendeu. Uhum. Então, isso ele sabe. Então aí fica muito fácil você ver o tanto que fica errado. Ou quanto que você está ganhando nas mercadorias que você vende? 100%. Quanto que você vendeu? Vendi R$100.000. Mas você teve R$100.000 de lucro? Não, só 50. Porque 50 eu tive que pagar o fornecedor. Ué, então você ganhou 50% de lucro e não 100%. Você aplicou 100% de markup. Então, esse conceito o empresário não tem. Quando é 50%, é facinho de fazer a conta. Agora, quando é 10%, eu ia te falar, quando o cara 20%, fala, não, eu ponho 30% da minha mercadoria. Isso. Aí na hora que ele fala, quanto você me deu? 100 mil. Ah, me sobrou 30 para me pagar as despesas, minha despesa deu 28. Na verdade, tá perdendo dinheiro, porque não deu 30. É isso, não é, Elton? Exatamente. Que você vai Quem aplica um markup de 30% está tendo 23% de ganho e ele no seu gastou faturamento. 28, ele perdeu 5 e achou que estava ganhando 2. Exatamente. É isso? Exatamente. Isso é natural, né? É natural. Normal. É natural. Aí o cara coloca 30% de markup. Aí chega lá no final, ele vendeu 100 mil. O que ele acha que sobrou de lucro? 30. 30. E sobrou 23. Olha que diferença. Aí se a despesa dele for 25, ele está com 2 de prejuízo. E ele acha que tá tendo lucro. E ele acha que está tendo lucro. Isso então, é perigoso demais, gente. Esse conceito, ele vem através do estudo. Não é fácil você chegar nessa conta sem alguém te mostrar. Então, por isso que o estudo, né, de quem trabalhou ali na parte administrativa empresarial, quem fez cursos, quem entende dessas contas, atalha muito caminho para o empresário. Você tá doido. Atalha muito caminho. Nós sabemos Tanto disso. é que, se você pegar a minha carteira, porque a minha consultoria ela é recorrente, eu faço acompanhamento mensal nas empresas. 65% da minha carteira está comigo há mais de 7 anos. E eu tenho clientes de 14 anos. O Maurício é viciado no seu. O Lázaro, aqui da Toque de Guaíra, tá comigo há mais de 10 anos. Então, o que acontece? A partir do momento que você entrega também alguma coisa e ela se torna valor para o empresário, você vai ter um alto grau de fidelização. E eu procuro trabalhar justamente fazendo um acompanhamento para a empresa ficar viva a todo momento. E aí não acaba. O estudo da administração também não acaba. Não. Assim como os clientes não acabam. É verdade. Entendeu? Então, a todo momento você precisa estar aprimorando e fazendo coisas diferentes. O ano que vem a gente já está preparando aí um outro aplicativo aí que vai ser totalmente nas nuvens aí, com as informações já. Aí já não vai ser uma vez no dia que ele vai receber. Ele vai a toda hora saber o que está acontecendo na empresa. Você que fica mexendo com isso, desses negócios novos assim, igual... Sim, eu que fico trabalhando, planejando para que isso aconteça. Aí eu tenho o meu time você tem que vai trabalhar nisso. Né? Isso é a parte estratégica, exatamente. Ó, agora nós vamos passar essa ferramenta para fazer assim. Teve uma época que você estava sem pegar cliente, que estava cheio, eu lembro. Você ainda está assim, não? Nós temos algumas janelas, mas hoje nós damos consultoria aí para em torno de 80 empresas, alguma coisa assim. Geralmente, a gente não abre muito mais o leque. Então, depende um pouco o tipo de organização, o tamanho dela, o nível de organização. Aí eu encaixo. Porque o que acontece? Se eu chegar numa empresa, o cara falar assim para mim, ó, eu quero contratar o seu serviço, mas eu não tenho um departamento administrativo aqui, ou seja, eu não tenho uma pessoa que vai ficar no financeiro e não tenho interesse de colocar. Eu falo, beleza, não vai dar certo. Entendi. Já não vou nem entrar. Não, mas vem cá, eu faço. Eu falo, não vai fazer. Eu sei que você não vai fazer. Não, mas eu faço a conciliação. Não vai, você vai fazer um mês, no outro mês você não vai. E o meu trabalho, assim como a maioria trabalha, eu trabalho insanamente ali 90, 120 dias para colocar a casa em ordem. É que eu ia falar, eu lembro que até o sistema nosso, a base de dados, né? Isso. Do sistema, até encaixar. Uma coisa que quando você veio para cá,
que nós não que nós era viciado e teve que ficar certinho por conta do seu sistema e da sua imposição, que era, não, isso aí não lançava, né? 100%. Lançava, mas não era o plano de conta certinho, era uma coisa meio bagunça. Uns 6 anos atrás, 5 anos atrás, né, Elton? Exatamente. Quer dizer, é um negócio que já vai começando de dentro pra fora te estruturar. Tem que fazer toda uma reestruturação. E aí, se a pessoa não quer colocar pessoas profissionais para fazer aquilo no tempo que eu preciso, não é ele que vai fazer. Não faz nunca. Se não fosse o Bruno, nós não fazia. Ia deixar para dono fazer isso? Então, não dava. Então, eu costumo falar para meus clientes que eu não trabalho por dinheiro. Eu trabalho por entrega de resultado. Se não tiver resultado, não tem por que você me indicar. E o tesão tá no resultado, não tá, Elton? Eu não sei quem trabalha por dinheiro, se tem tesão, não. Né? Tá no resultado. É gostoso, né? Você chegar a ver o resultado, ver os... É igual essa cliente que, igual eu tava comentando, que depois de 5 anos a gente conseguiu pagar todas as dívidas e ela me chamou lá e quis me mostrar o carro zero que ela tinha acabado de tirar. Isso é uma satisfação que eu não lembro de um honorário que eu recebi dela. Aquele dia foi um dos dias, né? Faz um mês atrás, foi um mês marcante para mim, porque eu via nos olhos dela a satisfação dela e a minha satisfação do dever cumprido. Porque eu tive uma função social. Sim. Entendeu? Que foi a entrega, né? A dedicação, o meu empenho e realizar o sonho de alguém. E por trás ali é humor que mudou, é o sono melhor, é dias melhores, né? Pensa bem como que é, não é? Tanto é que o meu gerente de investimento da XP hoje está ligando para ela para ela investir hoje o excedente que ela está tendo. Deixa eu te falar aí, você é investidor ou você põe na mão do outro mesmo, assim, igual assim? Você gosta de dar palpites? Você é ligado no mercado? Não, sou totalmente ligado no mercado. Opa, sou totalmente ligado no mercado. Você faz operação de swing trade ou você é investidor daqueles que gosta de dividendo? Como é que é? De tudo. Tudo um pouco. Tudo. Day trade eu não faço hoje mais. O day trade é uma escola, né? Pra gente que quer entrar no mercado financeiro, é através do day trade que você entende as operações de compra, venda, compra, que até hoje as pessoas não entendem muito o que é venda e compra, né? Que dá aquela bugada, né? Também, dá uma bugada. Como é que você vende uma coisa pra comprar? Eu sempre comprei pra vender. Eu falo, não, você pega emprestado e tal. É ali no day trade que a gente fica... Aprende isso, né? Entende na prática, né, inclusive. Mas hoje eu tenho um gerente de investimento, porque eu não consigo ficar totalmente full time na bolsa fazendo as operações, mas eu consigo orientar o meu gerente o que fazer. Seus clientes precisam de você. Então acaba que a partir de sugestões dele eu analiso, aí eu consigo analisar se o que ele está falando para mim faz sentido ou não. Porque você já conhece um pouco, né? Isso. O VEG hoje está numa oportunidade legal de comprar e tal, eu vou lá, olho, analiso, falo, não, eu concordo com você, tá interessante. Pode comprar tantos mil aí. Vamos diversificar um pouco em ouro, um pouco em dólar, vamos, não vamos, o que a gente faz, o que não faz, ações. Mas hoje eu, praticamente da minha carteira, 50% é renda fixa. 50% renda fixa. Eu sou um pouco moderado aí, um pouco conservador no caso, nesse aspecto eu não sou tão agressivo. Certo. Né? Então 50% fica na renda fixa e aí eu tenho 20% aí em ações. Então a gente tem aí uma gama grande de ações que a todo momento estão rendendo, desvalorizando ou valorizando, e outra parte de fundos. Aí fundo imobiliário. Fundo imobiliário e fundos também de investimento. Fundos de investimento também. Como é que você, me faz uma pergunta nesse sentido aí, hoje você é mais tranquilo de ver uma ação cair, ver o seu capital desvalorizar um pouquinho, você é sossegado? Cara, sou. Porque antigamente tranquilo, porque tem gente que sofre, cara. Né? Eu tava perdendo... em Vale, na Vale, eu acho que eu tava perdendo, se eu não me engano, 24%. E até então... Tranquilo. Você não viu oportunidade de comprar por causa disso? Você não faz esse tipo de operação? Eu comprei de novo. Então você fez a operação comprando. Não, eu comprei de novo. Mas ainda tô negativo em Vale. Certo. Mas no geral, assim, aí você vê que não, porque Vale é uma, né? Das 25 porque a hora que mais porque a hora que eu pego o total investido... Aí não mexe na porcentagem. Aí não mexe na minha porcentagem, exatamente. Mas aí aí lá na frente se recupera, porque eu vejo o mercado de um jeito, no sentido assim, historicamente, sempre subiu, cara. Sim. Os índices... tudo você vê a longo prazo, não tem. Mas a população cresce. Isso, cresce. Se a população cresce, vai ter consumo, vai ter. Então eu falo assim, o cara desesperar porque tá caindo, principalmente o tipo de investidor assim, fala, rapaz, é bom pra comprar, deixa cair.
um dia vai subir. Não é tipo assim? Quase assim, Se comprar né? um negócio ruim, né? Você não pode comprar Exatamente. comprar a VAG, como é que chama? A Varing. Esses Não trem vai que adiantar. igual caiu, quebrou, não é empresa Então assim. tem que... Mas aí, aonde que é a questão da diversificação é importante. Sim, acredito. Quem tem um, Não tem nada. nenhum. Uhum. É a mesma coisa dos canais de venda. Hoje, quem tem um canal de venda, Não tem nada. não tem nada, vai ficar fora do mercado. Você tem que atingir vários canais de venda. Certo? Então hoje tudo tem que ser diversificado. O que você busca nos seus investimentos anual? Falar assim, se ele me trouxer uma rentabilidade De 12 a 15% anual. Certo, perfeito, já tá melhor do que eu já é muito bom. E você consegue? Hoje eu tô conseguindo em torno de e pouquinho ao mês nos últimos 12 meses. Bom, ué. Nos últimos 12 meses. Se eu pegar o mercado de ação, tá lá na frente. Porque ele que traz. Ele que me traz isso. Empurrou pra cima ele os que outros. empurrou para cima. O mercado de ações. Não por incrível que pareça, porque a renda variável, se você trabalhar certinho nela ali, ela impulsiona. Mas por que você não coloca tudo na renda variável? Muito risco. Muito risco. Pra quê, né? Não faz sentido. Na sua idade, não que você esteja velho, na sua posição de tempo, de trabalho, que os outros acham. Não é o mercado financeiro que vai deixar rico, é trabalhando e investindo, não é? Eu falo que, inclusive para os meus clientes, que o conforto que eu tenho hoje é porque a minha renda, os meus investimentos me proporcionam uma renda passiva. E essa renda passiva que faz com que eu tenha um conforto financeiro. Então hoje, o dinheiro que eu ganho na consultoria, a minha renda passiva praticamente cobre outro tanto desse, entendeu? Então eu fico confortável. Hoje o meu dinheiro me dá dinheiro. Certo. Então, e outra, eu ajudo outras empresas também que quando você investe na bolsa, como o próprio nome está falando, você está investindo. Claro. Você está colocando seu dinheiro está rodando lá, o dinheiro está rodando. Então, tem pessoas que especulam, sim, mas até o especulador ele é mais investidor do que especulador. O dinheiro dele roda mais tempo ainda, né? Roda mais tempo, com mais risco. Com mais, verdade. Certo? Então, você paga imposto. Muito, não é pouco, não né? é pouco. Então, de qualquer maneira, você está fazendo a economia circular, certo? Obviamente, a gente tem outros negócios aí, mas a minha renda passiva hoje cobre os valores que eu ganho de maneira profissional. E todo também. autônomo tinha que ter essa consciência, né, Nelton? De falar assim, vou fazer daqui 10, 15 anos eu tenho que estar ganhando sem trabalhar, entre aspas, né? Meu dinheiro tem que me dar o que eu ganho hoje. Exato. Porque eu tenho um período de atividade. Isso. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Entendeu? Então, eu acho que a renda passiva ela é importante. Né? Só que as pessoas não se programam. Aí chega em determinada idade, né? Em determinado tempo, fala, poxa, mas eu queria uma renda passiva. Mas você trabalhou para ter ela? Não. Então não vai ter, não vai acontecer. Você não teve objetivo? Isso. Eu vi um cara falando aí, por isso que eu vejo médico de 65, 70 anos tendo que trabalhar para manter o padrão, sendo que a gente que ganhou muito dinheiro a vida inteira, mas não. Mas é muito. Tem muito profissional assim, né? Muito. Porque não seguiu as 4 etapas. Criar objetivo, montar um plano, implementar as ações desse plano e monitorar para ver se o plano está chegando no objetivo ou não. Então eu tenho que ter um plano. Tem que ter um objetivo, criar o plano, implementar as ações desse plano e monitorar. Perfeito. Com esses 4 objetivos, com esses 4 passos aí, você chega a qualquer lugar. Perfeito. Que aula hoje, né, rapaz? Muito bom hoje aqui, nosso bate-papo, nem vi passar o tempo. Quero te agradecer mais uma vez por você ter te disponibilizado seu tempo aqui, ter ficado comigo aqui hoje. Deus te abençoe você, sua família e seus negócios. E muito obrigado, viu, Elton, por essa tarde. Marcelo, eu que agradeço, estamos sempre à disposição. O conhecimento ele tem que ser expandido, ele tem que ser disseminado. Esse conhecimento você não pode guardar ele só para você. Eu sou daqueles que até o concorrente hoje eu enxergo como um compartilhador. Perfeito. Você tem que ter, inclusive, o concorrente como um parceiro e não mais como um inimigo, que como antes a gente enxergava muito assim. Então o conhecimento também ele tem que ser disseminado. Eu gosto muito de falar que se a gente não disseminar o conhecimento, eu não estaria aqui no lugar que eu estou hoje, que ninguém iria compartilhar o conhecimento deles comigo. Então eu acho que o conhecimento é a base fundamental para tudo. Muito obrigado mais uma vez, que Deus te abençoe. Obrigado a você que está conosco até agora. Quem não é inscrito no canal, se inscreve e até o próximo Metamorfose. Um grande abraço a todos.